Então agora, com o que você viu atrás e o que ainda virá nesse vídeo para frente, eu devo saber já ter em mente algumas questões. O DPS, ele funciona sem aterramento? Ora, a norma diz que o neutro será aterrado. Diz lá, estará aterrado no barramento de potencialização, o BEP da edificação. Então, o fato da concessionária aterrar o neutro na entrada do padrão já cria um BEP genérico. Então, mesmo que você trabalhe com o TNC, que eu não gosto muito, gosto do TNS, você vai ter o aterramento, porque o neutro, que é o retorno de fase, está aterrado pela concessionária. Então, você tem não é puramente sem aterramento, o neutro está aterrado. Mas é confiável apenas isso? Utilizar o DPS sem um aterramento próprio para proteção? Sim, pode utilizar o DPS utilizando apenas o aterramento funcional da concessionária. Então, como falei, vai se tornar através, e você vai, aquele condutor que vem lá, então vai se chamar PEN, que é terra e neutro, proteção e neutro, o PEN, que você vai utilizar tanto para neutro quanto para proteção, que é o TNC. A norma diz que o condutor PEN só é admitido, agora esses detalhes, só é admitido em instalações fixas e sua seção não pode ser inferior a 10 milímetros. Então, para fazer um TNC, utilizar o neutro como terra e aterramento, o teu cabo de fase tem que ter no mínimo 10 milímetros, a entrada lá do teu padrão. Certo? A entrada, não é lá dentro nas tomadas, certo? Lembre, utilizando o PEN será esquema TNC, proteção e neutro único. Note que usando para fazer um aterramento, o aterramento funcional, aquele da concessionária, se torna TNS. Quando você coloca lá um aterramento, um condutor e leva lá para dentro da instalação, você está transformando o TNC que tinha lá em TNS, que é terra e neutro separado, certo? Ou seja, esquema TNS tem cabos, mas o TNS não precisa ter 10 milímetros o cabo de fase, que é o mais geral no país para as residências, principalmente as residências monofásicas. Não vai encontrar um cabo de fase de 10 milímetros. Dificílimo. Então, tenho lá na residência ou no prédio cabo de fase 10 milímetros chegando na entrada da concessionária, 10 milímetros, posso fazer TNC. Não tenho cabo 10 milímetros, TNS. TNC é neutro e terra junto. TNS, terra e neutro separado. Sim? Então você pode até não ter um BEP lá dentro da tua instalação, mas você vai utilizar então aquele BEP genérico lá fora na entrada do seu padrão, vai colocar um cabo lá de aterramento e vai trazer para dentro da tua instalação, transformando ele em TNS. Então, é esse os esquemas mais utilizados predial e residencial, não aqui, no país todo. Isso fala de um geral, ok? Vamos em frente, que tem muito ainda para a gente ver aqui, tá certo? Muito bem, nós temos aqui então os esquemas TNC, TNC-S e TNS. TNC é aquele esquema em que a concessionária traz a rede e o neutro é aterrado lá no padrão. Sempre vai ser aterrado. TN sempre é TN, então o neutro é aterrado. Então ele vem para dentro da identificação e ele é usado como neutro e como aterramento.
Então você não tem um BEP, um barramento de equipotentialização entre neutro e terra. Tem só o barramento de neutro. E aqui ao lado nós temos a transformação desse TNC em TNCS, onde dentro da edificação nós fazemos ali um BEP, um aterramento ali dentro, colocamos um barramento lá no padrão, no nosso quadro de distribuição e interligamos o neutro com o BEP que nós fizemos e transformamos TNCS. Eu prefiro sempre fazer assim, em vez de trabalhar com o TNC, trabalhar com o TNCS. E ao lado nós temos o TNS, que é aquele que você usa o aterramento da concessionária e faz um BEP genérico entrando para dentro da tua instalação com um cabo de proteção. Mas aqui eu fiz esse aqui para que você veja agora, e tem um link aqui abaixo, você entra nesse link para você ver que eu escrevi errado lá, ó. Eu escrevi aqui, ó, o TNC, ele só é possível fazer, eu fui ver depois de ter editado, com condutores com seção superior a 10 milímetros. Então, você só vai ter um esquema TNC em qualquer local no prédio se você tiver um cabo de fase superior a 10 milímetros, um cabo de neutro superior, igual ou superior a 10 milímetros. Cabo menor que isso não pode fazer TNC, tem que ser TNCS que você está liberado. Agora eu corrigi aqui a escrita e esse vídeo agora é para corrigir o outro vídeo que está lá, ok? Então, clique no link abaixo aí e veja o vídeo completo. Veja que aqui nós temos um quadro como geralmente nos apresenta. Esquema TNS. TNS. E agora tem dúvidas também que vêm pelo canal, que eu digo, acompanhe as playlists. Sempre vai haver um vídeo separado para cada assunto. Às vezes eu não cito algo em um vídeo ou outro, porque deve estar ou virá em outro vídeo. Então você precisa acompanhar o passo a passo do canal. As playlists estão aí, passando aí, ó, a todo instante. Essa playlist qualificação constante em elétrica, ou comandos elétricos, ou instalações residenciais prediais, ou em curso de eletricidade, eletricista predial, certo? Mas veja aí, esquema TNS. Saiba, condutores que saem do DPS, primeira coisa, essa dúvida. O DPS deve estar a um ponto tal que dele não saia cabo para chegar no barramento maiores que 50 centímetros. Não pode, porque ele perde a resistência. Ele aumenta a resistência. E isso não é bom para ecoar a sobrecarga, certo? Então, vamos lá. Então, aqui está, ó, condutores que saem do DPS não podem ser maiores que 50 centímetros. Vamos ler aqui esse outro detalhe aqui. Com o esquema TNS, somente áreas molhadas precisam ser protegidas por IDR ou DR. DDR já é um outro que é mais usado somente em indústria. Então tem o IDR e o DR, comumente usado em residências, em comércios de menor porte. Em indústrias e comércios de maiores portes é mais para o DDR. Precisa conhecer os três. Então, se eu tenho um quadro e não tenho escrito ali qual é o esquema, mas eu vi que tem 2 barramentos de neutro, um está pegando meu IDR ou DR e o outro não está, os circuitos do IDR ou DR, é porque eu tenho protegidos e não protegidos. E protegidos e não protegidos só pode existir no esquema TNS.
Não pode ser no outro esquema que você vai ver a seguir. Então, respondido essa dúvida sobre se eu tenho protegidos e não protegidos, porque proteger toda a instalação sai muito caro. O que mais encarece a instalação é os condutores. Se eu puder fazer um esquema TNS e não precisar proteger toda a instalação, porque o TNS só protege áreas molhadas, fica mais barato para o proprietário, certo? Então, se eu tenho aqui um esquema, não precisava estar escrito aqui esquema TNS se você entendesse da norma, que a norma diz isso tudo que está aqui, certo? Aqui, ó, eu tenho, vindo aqui, ó, eu tenho aterramento, eu tenho fase e eu tenho neutro. Poderia ser 3 fases aqui. O esquema de montagem é o mesmo, só aumentaria aqui o número de DPS. Ou eu teria 3 DPS para o trifásico, ou eu teria um único DPS triplo, como você vai ver a seguir, certo? Então aqui, ó, eu tenho o esquema TNS. Veja que venho lá do ponto de entrega, chegaram lá, estou usando aqui o funcional aqui, ó, e trazendo para dentro da residência e indo para o barramento. Mas aqui eu botei ao lado aqui, que é um opcional, por exemplo, de fazerem mais um BEP lá na edificação. E isso é bom. Também vai estar ligado, então, naquele barramento que já está o funcional. Não tem problema. E esse BEP, na maioria das vezes, não existe. Isso é só um adicional, certo? Então, aqui, a fase entrou no geral. No geral. Poderia ter aqui, em vez do geral, depois, ao lado do geral, colocar mais um, somente exclusivo para o DPS. Não mudaria o esquema. Sai do geral, jampeou para o DPS. O DPS saiu do DPS e veio para o barramento, que está também interligado com um BEP, mas não precisaria estar. Isso é só um exemplo, certo? E veja que do geral por baixo aqui também foi jampeado, foi para o DPS e também já foi para o IDR, certo? Que recebeu o neutro que veio da rua, porém o neutro aqui, ó, jampeou, olha em cor mais clara aqui onde está o neutro agora, e indo para um outro barramento que não passou pelo DPS, que são para os circuitos não protegidos. Então esse é o típico esquema TNS, que tem protegidos e não protegidos. O meu cabo não pode ter mais que 50 centímetros, como já foi falado. Então, todos os detalhes, siga esse esquema que nada pode acontecer. Vamos em frente, que tem muito mais ainda para nós aqui, vemos hoje aqui nesse vídeo. Então, lá em frente, eu já mostrei o esquema TNC, que é o neutro aterrado, aquele aterramento funcional. Eu já mostrei transformar o TNC em TNCS e já mostrei o TNS puro e já fiz um quadro aqui na frente, esquema TNS. Agora o TT, onde não há aterramento de neutro. Então é necessário um DPS para o neutro indo para um BEP interno, porque não há um BEP para a instalação. O neutro não foi aterrado pela concessionária. Não há aquele aterramento funcional. Então, como eu faço? Veja, o fase veio direto para um dispositivo de proteção do DPS, que pode ser o geral, saiu dele, acompanha o mouse, saiu dele e foi para o principal, para o DPS principal, que é o DPS de fase. E entrou no DPS de fase, saiu desse DPS de fase e foi para um barramento do neutro, que é aquele neutro que veio, que você pegou lá no ponto de entrega que não estava enterrado, não estava aterrado, certo? Então,
Você saiu do DPS principal e foi para esse barramento. E dele também você já jampeou e foi para o teu IDR ou DR, certo? Também, antes de entrar no DPS, você jampeou a fase para o IDR, certo? Mas note ao lado que eu tenho outro DPS para o neutro, porque esse neutro não foi aterrado. Então, é necessário, esquema TT é obrigatório, então, você colocar. Há casos que é opcional você proteger o teu neutro com DPS, mas aqui é obrigatório no TT. Então, você jampeou aqui, ó. Você jampeou esse neutro, você pegou no barramento de neutro, aquele que veio lá da rua, foi para o barramento, pegou no barramento e mandou para um DPS. E esse DPS vai descarregar num BEP que você vai fazer interno. Você vai fazer um BEP interno para a edificação. Para esse BEP é que vai o teu neutro, que saiu do DPS secundário, certo? Então, o esquema TT te obriga a você usar, mesmo que seja monofásico, você usar 2 DPS. É obrigatório você proteger o teu neutro e fazer um BEP interno na tua edificação. Então, esse é aquele esquema para quando não há o aterramento funcional. E se há o aterramento funcional, é bom demais, aí é preferível, é a preferência, é o melhor que existe, é o TNS. Mas como não é o TT, você vai fazer na tua edificação um BEP e vai colocar ali o teu DPS de neutro. É para lá que ele vai descarregar. E lembre, quando há aterramento TT, todos os circuitos devem ser protegidos por IDR ou DR. Veja, TNS, que é o preferível para uma residência, para um comércio, sempre, o TNS sempre vai ser melhor, porque ele te dá a opção de proteger as áreas molhadas e não proteger o resto da instalação, que fica muito caro. Mas o TT te obriga a proteger tudo. Então, note que no outro esquema que nós vimos ali agora há pouco, aqui atrás, volta o vídeo, eu tenho 2 barramentos, um para os protegidos, circuitos protegidos, e outro para não protegidos. Já agora no esquema TT, eu não tenho 2 barramentos de neutro que saem para os circuitos. Eu tenho barramentos diferenciados aqui, porque um recebe o neutro que vem da rua, e depois manda para o IDR, certo? E o outro é o que eu fiz para o BEP, para receber o DPS que vem do BEP, e dele eu vou mandar um aterramento para os circuitos, e o outro é a saída dos circuitos. Mas eu não tenho um para não protegidos, porque no esquema TT, todos devem ser protegidos por IDR, que é proteção pessoal, ou por DR, que é proteção pessoal e patrimonial. Então, veja o vídeo IDR ou DR, qual usar. Veja o vídeo aí, passando aí nos cards aí na playlist de qualificação constante em elétrica. Então, aqui você notou o quanto é diferente o esquema TT e o esquema TNS. Não tem como confundir. Você só confunde se você não estudou as normas, ou você não fez um curso bom de qualificação, ou você passou os vídeos que você assiste, as aulas diretas, porque tem muitos que querem ir direto para o finalmente e não veem o passo a passo, não é? O esquema TT e o TNS nada tem a ver. Se você tem 2 barramentos, se você diz que tem uns circuitos protegidos por IDR ou DR,
e não protegidos por IDR ou DR. Então não pode ser TT, porque TT, você está vendo aqui agora, todos são protegidos. Não tem como eu não proteger, porque ele não tem, o neutro não tem aquele aterramento funcional lá fora. Então eu preciso fazer um BEP interno para a edificação, preciso botar um DPS exclusivo para o neutro, o que é opcional no TNS. No TNS você pode proteger o neutro por DPS, se você quiser. Mas no TT não é que você possa optar. No TT você é obrigado. Então você é obrigado a protegê-lo. Então o esquema TT é uma burocracia bem maior, um gasto muito maior. Então a gente tem que fugir quando puder do TT, fazer o TNS. E já viu lá no início do vídeo, se você não viu, volte lá e vai ver se for TNC, que você está usando neutro para neutro e aterramento, que é o TNC. Como transformar o TNC lá no quadro, para não gastar muito, em TNS. Está ali o esquema também para você fazer isso. Então, prestar atenção, seguir as normas, a NBR 5410 e ir em frente. Vamos em frente aqui.